Aleluia. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Glória a Deus. Para ser aprovado, mas o amor Estamos online. e minha fé será recompensada. E o Meus meu irmãos, Deus não falha, não. estamos chegando. Mandar o link aqui. Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olhe para o alto, então vem. Aleluia. Deus proverá, Deus proverá. Glória a Deus. Os irmãos estão chegando aí. Graça e paz do Senhor Jesus. Um hino poderoso aí. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Vou mandar o link aqui. Nós vamos começar a nossa live, nosso estudo. Amanhã virá e minha fé será Aleluia. recompensada, e o meu Deus não falha. Vamos lá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá. Vou mandar o link aqui para os irmãos, né? O pessoal fica meio perdido. São exatamente 8 horas. Dia 16/4. Sexta-feira. Sexta-feira da vitória. Glória a Deus. Sexta-feira da bênção do Senhor sobre a sua vida. Aleluia. A sexta-feira que o Senhor escolheu para te abençoar. Glória a Deus. Vamos mandar o link aqui para os irmãos. Ninguém está perdido. Glória a Deus. Vamos ver quem está online aqui, né? Tá ali, ó, César, Gisele, Júlia, graça e paz do Senhor, Malaudenira, graça e paz do Senhor, irmão Márcio, Débora, glória a Deus, a Manuzinha tá lá também, né, Márcio? Glória a Deus. Nossa prima, Simone, graça e paz, Simone, graças a Deus pela sua vida, lá de Maringá. Irmã Cida, graça e paz, a Gisele tá ali também, irmão Dorival, certamente tá a irmã Ivone também, graças a Deus pela sua vida, sejam bem-vindos. Irmã Josi, graça e paz. Rosane, graça e paz. Irmão Antônio, irmã Jane, meu amor chegou também, glória a Deus. Irmã Rose, Carlão, Lucas, graça e paz do Senhor Jesus, aleluia. Tia Divina tá ali também, glória a Deus. Meu pai e minha mamãe, estou vendo a carinha deles ali também, graça e paz do Senhor Jesus. Irmão Antônio, irmã Jane, aleluia. Estamos para a honra e glória do Senhor online, que nós possamos glorificar o nome do Senhor. Hoje, 12º dia da nossa campanha. É isso mesmo, né? Tô errado não? 12º dia da nossa campanha. Eu criei, por isso falei. Os irmãos têm testemunhado, têm enviado os testemunhos pelo áudio, pelo WhatsApp, alguns têm falado comigo. E hoje o Senhor ele vai falar ao seu coração de uma forma espetacular. O Senhor vai falar hoje conosco e Ele vai nos aperfeiçoando diante dessa palavra. Eu criei, por isso falei. Saiba que o Senhor ele vai trabalhando em nosso coração para nós termos entendimento, termos conhecimento. E assim nós podemos viver diante da graça dEle, né, irmãos? Glória a Deus. Eliane, graça e paz. Cristiano, graça e paz do Senhor Jesus. A Dalva, a Bárbara, glória a Deus pela vida de vocês. Então o tema hoje, a palavra de hoje é como permanecer inabalável.
Aleluia. Vamos orar ao Senhor? Nós vamos orar no final também pelos pedidos, vamos orar pela campanha, fazer a confissão. Vamos lá, né, irmãos? Estamos no nosso 12º dia, logo encerramos. Fazer um churrasco, cadê o Márcio? Fazer um churrasco para comemorar o final do jejum, Márcio? César? Oh, Jesus Cristo. O Senhor é poderoso, né, irmãos? Graça e paz, irmã Eliane. Graças a Deus pela sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, te louvamos, ó Pai, te exaltamos por podermos estar aqui neste momento, diante da sua presença, diante da sua graça, diante do seu poder, ó Pai. Fala conosco, ó Deus, através desta palavra, que não seja eu falando, ó Pai, mas o teu Santo Espírito falando através da minha vida. Espírito Santo de Deus, se conosco, adentra cada lar, a cada casa, que o seu poder seja manifesto. Assim, ó Pai, eu oro pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Saiba que esta noite é a noite que o Senhor escolheu para te abençoar. Você acredita nisso? Você crê nisso? Aleluia! Glória a Deus. Madalena, graça e paz do Senhor Jesus. Neia, graça e paz do Senhor Jesus. Graças a Deus pela vida de vocês. Vamos lá, né? Bom, a palavra do Senhor, ela nos é muito certa quando vem nos falar da graça de Deus. Agora entenda, irmão, que a graça de Deus, ela é a porta que é aberta para que nós possamos receber as coisas de Deus. Para que nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso ministério. É a graça de Deus. Graça é o que, irmão? É aquilo que nós não merecemos. O Senhor nos dá aquilo que nós não merecemos. E o tema é que nós somos inabaláveis, é o tema desse ano. E às vezes, irmão, você tem passado por várias lutas, por várias tribulações. E pastor, como que eu faço para permanecer inabalável diante das lutas, das tribulações? Porque, irmão, às vezes nós passamos por tantas coisas que certamente... Mas eu vou te falar que certamente esses não são os maiores dos seus problemas. Nós temos essa questão no nosso coração. Como permanecer inabalável? As lutas, os problemas que nós passamos, às vezes até chegam a querer nos abalar, irmão, mas esse certamente não é o maior dos problemas. O maior do problema, irmão, sabe qual que é? Ele tem um nome. Ele chama medo. E é a ansiedade no coração das pessoas. E por que existem pessoas cheias de medo e cheias de ansiedade? Pessoas com medo, pessoas ansiosas. Porque no fundo do coração, irmãos, elas possuem um senso de separação de Deus. Quando você se sente separado, irmão, é apenas uma questão de tempo até você ser tomado pelo medo e pela angústia. Tudo isso acontece, irmãos, porque não está totalmente convicto de que os seus pecados foram perdoados. Aleluia. E o Senhor, Ele nos fala para nós mudarmos isso. E nessa noite o Senhor quer mudar isso no seu coração. E o Senhor nos fala assim, ó: saia do Sinai. Saia do Sinai. Sinai, os irmãos sabem que é um monte. E lá em Hebreus 12, 18, vou pôr até o texto aqui. Hebreus 12, versículo de número 18. Vou ver se eu copio e colo ele aqui. Hebreus 12, 18. Deixa eu pegar aqui a matriz. Aqui. Esse, abrir esse. Ver se eu consigo fazer aqui. Agora vai dar certo.
Saia do Sinai. Lá em Hebreus 12, 18. Vou copiar o texto aqui. E vou colar aqui no Face. Um pouco extenso, né? Mas diz assim a palavra, ó. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e às tempestades, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Aleluia. Esse momento aqui é um momento... Obrigado, Amada. Amada colou ali também. Essa aqui, irmãos, é a descrição do Monte Sinai. E hoje o Senhor fala assim, ó: saia do Sinai. Saia do Sinai. O nome Sinai, irmão, significa espinhoso, cheio de espinhos. E os espinhos, eles são um símbolo do quê? Da maldição do pecado. Graça e paz, Beth, tudo bem? O Sinai, irmãos, ele representa a lei. E na lei, irmãos, eles somente podiam dizer amém para as maldições. Somente isso. Amém. Para todas as maldições. Eu quero te dizer que não tem nada de errado com a lei. A lei é santa, justa, boa, mas ela não veio e ela não tem o poder de nos fazer justos. Entenda isso. A lei não tem o poder de nos fazer justos. A lei, irmãos, não foi dada para cumprir, mas para através dela que o homem tivesse o pleno conhecimento do pecado. Porque se não houvesse lei, não haveria o pecado. O texto diz que quando Deus deu a lei, irmãos, o topo do monte, ele ardia em fogo. Que monte que era esse? O Monte Sinai. Mas mesmo com fogo, havia escuridão, havia trevas, havia tempestade. Isso significa, irmãos, que o fogo que há na lei não tem o poder de iluminar. Não tem esse poder. Quando alguém vive na lei, irmãos, no momento em que se chega a Deus, irmãos, ele sente medo. Exatamente como Moisés nesse texto. Um filho de Deus, irmãos, nunca devia viver nesse estado. O texto diz, irmãos, que nós não temos chegado a este monte, mas muitos que ainda vivem nele. E é impressionante, irmãos, mas há pessoas que amam viver na lei. Amam viver na lei. E a lei, irmãos, ela foi dada para mostrar a impotência do homem diante do padrão de Deus. Deus, ele nunca planejou, irmãos, que o homem estivesse debaixo da lei. Nunca. A palavra de Deus diz que Moisés, irmãos, ele estava aterrorizado. Lá em Números 12:3 diz que Moisés era um homem mais manso da terra. Imagina um homem manso, irmãos. Ele era o homem mais manso da terra. No entanto, irmãos, nós sabemos que ele não entrou na terra prometida. Moisés entrou na terra prometida? Moisés não entrou. Moisés não entrou na Canaã. Por quê? Essa é a pergunta, né? Por que Moisés não entrou na Canaã? O homem mais manso da terra, sabe o que aconteceu com ele, irmão? Ele perdeu uma coisa. Ele perdeu a mansidão. Você vê que pela lei, irmãos, em outras palavras, o homem mais manso que estava qualificado segundo a lei, perdeu a mansidão. O fato é o quê? Que a lei, ela condena o melhor dos homens.
Mas a graça, irmãos, entenda que ela salva o pior dos pecadores. Irmãos, esse texto é muito forte. Vou até escrever ele aqui. A lei condena o melhor dos homens, mas a graça salva o pior dos pecadores. Aleluia. Irmão, viver de acordo com a lei, irmão, é viver em constante tremor e medo. É viver constantemente ansioso, irmão, sobre um estado diante de Deus. Agora Deus, irmãos, Ele se mudou para outro monte. E nós precisamos seguir com Ele. Deus agora está no Monte Sião. E Ele fala assim, ó, venha para o Monte Sião. Olha só o que diz o texto de Hebreus 12, 22. Hebreus 12, 22 diz assim, ó: mas tende chegados ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjo e a universal assembleia e igreja, a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus o juiz de todos e ao Espírito dos justos aperfeiçoados, e a Jesus o mediador da nova aliança e o sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Observe, irmãos, que todos estão em Sião. Ali fala o Deus Pai, o Senhor Jesus, os anjos, a igreja. Por que você ainda quer ficar no Sinai, irmão? Por quê? A palavra está falando que todos estão em Sião. E por que tem gente que teme, que quer e quer porque quer ficar no Sinai? Irmãos, Deus, Ele não quer ter um relacionamento conosco baseado na lei. Porque neste caso, irmãos, Ele teria que se afastar de nós para não nos consumir na sua ira. Ele não quer isso. Deus, irmãos, Ele ama a graça. Mas a palavra diz que Deus, irmãos, Ele é um juiz, o juiz de todos. É preciso um juiz, irmãos, para declarar inocentes e justos. O Senhor hoje, irmãos, não é nosso juiz para nos condenar, mas para nos justificar. Aleluia. Deus vê, irmãos, todas as coisas, sabe de tudo, o mais íntimo do homem. E mesmo assim, irmãos, Ele nos declara justos. Deus sabe todas as coisas. E a gente vive na dependência do Senhor. Eu e a Márcia mesmo fomos no Maringá hoje, tivemos coisas para resolver lá. Tivemos o dia todo lá, chegamos agora há pouco. E atrasou, irmão. A Márcia falou, oxe, amor, atrasou e fica complicado quando atrasa, você tem compromisso com a igreja. Sabe o que eu falo para a Márcia? Assim, ó, isso é uma coisa que ela me lembra e eu lembro ela. Deus sabe todas as coisas. Deus cuida de todas as coisas. Deus sempre está conosco, irmãos. Deus sempre está nos testando, está nos mostrando. Eu vou te falar isso. Deus, irmãos, Ele vê todas as coisas. Ele sabe mesmo todas as coisas do mais íntimo dos homens. E mesmo assim, Ele nos declara justo. Certamente, irmãos, deve haver uma base muito concreta para isso. E essa base, sabe qual que é? É a justiça de Cristo. Somente somos inabaláveis se nós estamos firmados no Monte Sião, porque Sião representa a graça. Está lá no Salmo 125:1. Diz assim, ó: Sião é a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. A Jerusalém lá em cima é livre, a qual nossa mãe diz. Gálatas 4:24 também tem essa mesma advertência. Agora o detalhe é assim, ó. Nós estamos falando sobre falar, declarar. Falarmos e declararmos, porque nós temos, irmãos. É assim, ó. Ouça o sangue. Você só pode falar, irmão, se antes você ouvir.
Você só pode declarar se antes alguém declarar sobre você, se antes estiver sobre você. É uma coisa que eu falo sempre para os irmãos. A gente só pode dar aquilo que nós temos. E agora, irmãos, nós precisamos o quê? Ouvir o sangue. Quando nós ouvimos o sangue, nós podemos declarar o sangue de Jesus. Olha só, o verso 25 diz assim, ó: tende cuidado, não recusei ao que fala. Quem está falando? O sangue de Jesus. Irmãos, nós precisamos ouvir o sangue de Jesus. E ele fala. O sangue nos diz, irmãos, que nós somos perdoados. Aleluia. O sangue nos diz que nós somos perdoados. O sangue de Jesus nos proclama, irmãos, que nós somos justos pela fé. Precisamos ser cuidadosos, irmão, para não recusar ao que o sangue fala. A nova aliança, irmãos, é sobre isso. O perdão dos pecados. Sabe por que em uma grande parte os judeus não aceitaram que Jesus ele era o Messias? Porque o judeu ele sempre foi criado na lei. E a lei sempre diz assim, ó: você tem que fazer isso para receber aquilo. Você tem que fazer desse jeito para não ser condenado. E o judeu sempre viveu assim. E aí chega Jesus. E Jesus fala assim, ó: eu te dou de graça. Não precisa mais sacrificar os animais. O meu sangue é suficiente sobre a sua vida. Aí, irmãos, o judeu pirou. Falou, não. Como assim? Nós aprendemos desde o início dessa forma. Viver pela lei. E o judeu, ele vive pela lei. Mas nós vivemos pela graça de Deus. Pela nova aliança, um novo caminho do Senhor. Olha lá o Márcio. O sangue de Abel também falou, imagino de Cristo. Jesus, Márcio. Imagina onde ele caiu. Forte, hein? Forte mesmo. E essa nova aliança, irmãos, é sobre isso. É sobre perdão. Sobre perdão dos pecados. Muitos dizem e muitos acham que isso é muito básico na fé. Mas é um erro. O perdão dos pecados, irmãos, é o que nos permite experimentar coisas maiores em Deus. Quando as pessoas não creem no perdão, irmão, dos pecados, elas se colocam num terreno abalável. E se elas são abaladas, irmãos, elas vivem constantemente inseguras. Muitos acreditam, irmãos, que o pecado... Muitos acreditam que o perdão dos pecados é apenas a porta. Que depois de você entrar pela porta, deve aprender mais elevadas coisas e profundas. O problema, irmãos, é que não existe nada maior do que o perdão dos pecados. Nada maior. Isso nos leva, irmão, para um reino inabalável. Olha só. Isso aqui está escrito lá em Hebreus 12, 26. Aquele cuja voz abalou, então a terra agora, porém ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção destas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Irmão, faz parte do processo de tratamento de Deus em nossa vida nós sermos checados e aprovados. E nós somos a todo momento checados e aprovados por Deus. Tanto nós, como a obra que nós fazemos, nós seremos checados por Deus para ver que somente permaneça aquilo que é inabalável. Nós
Quando ele fala assim, meu amor, atrasou. Deus sabe todas as coisas. Sabe o que é isso, irmãos? É Deus nos checando. É Deus nos mostrando que nós não podemos viver diante de uma expectativa humana, mas sim diante de uma expectativa espiritual. E nós não devemos viver diante de uma certeza humana, mas diante de uma certeza de Deus, uma certeza espiritual. Sabe aquela história de todas as coisas corroboram para o bem daqueles que amam a Deus? Justamente, irmão. Quando Deus ele te testa, quando Deus ele checa você, vamos dizer assim, ele espera isso mesmo, Rose. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Faz parte do processo de tratamento de Deus em nossa vida nós sermos checados, irmãos, e aprovados. Porque o Senhor quer que fique somente na nossa vida aquilo que é inabalável. Aquilo que é abalável não serve para nós, irmãos. Um fato, irmão, deve ser notado. É que o próprio Deus, irmãos, é quem abala todas as coisas. O próprio verso 27 nos fala do propósito desse abalo. Fala assim, ó. Ora, essa palavra ainda uma vez por todas significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Hebreus 12, 27. Irmão, as coisas abaláveis são aquelas feitas pelo homem, pela força do braço do homem. Quando algo é feito pelo homem, irmão, segundo a força do entendimento do próprio, irmãos, isso está sujeito a ser abalado. Pastor, por que nós passamos por tantas coisas, tantas situações? Porque aquilo que nós fazemos pela força do braço, aquilo que é feito pelo homem, está sujeito a ser abalado. Mesmo dentro da igreja, irmãos, há coisas feitas pelos homens. Isso não significa, irmão, que sejam coisas ruins, isso não significa que sejam coisas erradas ou sejam pecaminosas. Apenas significa, irmãos, que são feitas pelo homem. E se é feita pelo homem, irmãos, Deus não quer que edifiquemos nossa vida sobre isso. Deus não quer que nós edifiquemos nossa vida sobre as coisas do homem. Para que o nosso casamento, irmãos, ou para que o nosso ministério seja inabalável, eles precisam estar edificados sobre Cristo como alicerce. Como Cristo como alicerce. Tudo em nossa vida tem que ser edificado como Cristo como nosso alicerce. Pastor, meu casamento não vai bem, ele está alicerçado em Cristo Jesus? Pastor, meu ministério não vai bem, ele está alicerçado em Cristo Jesus? Ou você faz tudo o que você faz simplesmente para o homem ver? Isso é forte. Porque tem uma hora, irmão, que o homem não está vendo. Já vi muita gente no louvor, isso é muito sério. Muita gente pregando, muita gente fazendo tanta coisa para Deus, mas na verdade não era para Deus. Nunca foi. Sempre foi alicerçada para o homem, com base para o homem. E essas coisas, irmão, são abaladas. Se você está fazendo algo, irmão, e você não está fazendo para Deus, está fazendo para o homem olhar. Se você está fazendo algo, está fazendo para o homem ver, essas coisas vão ser abaladas. Uma hora vão ser abaladas. E aquilo que é abalado, irmão, não permanece. Não permanece. Pastor, mas era tão lindo. Mas não era para Deus. Era para o homem. Deus, ele é o dono de todas as coisas. E ele cuida de todas as coisas. Às vezes nós temos a nossa vida abalada, porque simplesmente, irmãos, nós estamos tentando viver diante de uma lei,
e não estamos crendo numa graça. Uma graça de Deus. Uma graça que nos traz um significado para a nossa vida inabalável. Uma graça que nos faz viver de uma forma, entenda, onde nós cremos, por isso falamos. E aí nós somos inabaláveis. A mãe Eliane, ela contou um testemunho hoje para mim. Foi muito forte. Que às vezes a gente tenta resolver as coisas, irmãos, pela força do nosso braço. E não funciona assim. Nós temos que crer primeiro. Ela falou assim: pastor, meu cartão foi clonado. Tentaram fazer uma compra lá em dólar. Vou contar, tá, irmã Eliane? Para honra e glória do Senhor. E tentei falar com uma operadora de cartão. Pensa numa guerra, pastor. Precisando de uma segunda via do cartão. Tinha que mudar endereço. E nada estava dando certo. E aí eu falei: agora eu vou tentar de uma forma diferente. E ela ligou novamente. Só que dessa vez ela falava. Ela pronunciava a palavra de Deus, dando autoridade para ela, trazendo a bênção de Deus sobre a vida dela e desenrolando tudo aquilo que estava enrolado. E isso foi muito forte. Enquanto ela estava lá na musiquinha de espera, tentando falar com a atendente do cartão, várias vezes tentou e não deu nada certo, ela falava. E aí naquilo que ela falava, irmãos, o agir de Deus começou a desenrolar tudo lá onde quer que seja. Lá onde quer que seja. Quando ela falava, Deus começou a colocar as pessoas certas na hora certa, na ocasião certa, no lugar certo. Isso é graça. Porque nós não merecemos isso. Mas Deus nos dá pela graça. E aí colocou um atendente. E tudo se desenrolou. Pediu segunda via, bloqueou a compra que não foi ela que fez. Em dólar, né, irmão? Só compra em dólar. Vai ser pior, vai ser em euro, né? Comprou em dólar. E olha só, irmão, já tá tudo certo. Até o momento que a gente tenta fazer as coisas, irmão, pela força do nosso braço, muita coisa não vai, não. Alguma coisa até vai, mas não vai ser inabalável. Mas quando nós fazemos as coisas na dependência de Deus, nós cremos e por isso nós falamos, não tem capeta, irmão, que fica na frente. Porque o Senhor dos Exércitos, Ele vem com a autoridade dele. Aleluia. E aí nós somos inabaláveis. Olha o que diz lá em Hebreus 12, 28. Por isso recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável com reverência e santo temor. Nós recebemos um reino que não pode ser abalado. Por isso, irmão, nós devemos reter a graça, porque somente pela graça nós podemos servir a Deus, irmãos, de modo agradável. E a graça que nos ensina o verdadeiro temor do Senhor. Não o temor que procede da escravidão. A revelação da graça, irmãos, da graça e do perdão do Senhor, produz em nós o verdadeiro temor. Lá o Salmo 130 diz assim, ó: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aleluia. Esse texto, mano, ele faz menção com Hebreus 12, 26. E lá em Ageu, irmãos, o profeta Ageu faz essa citação. Ele diz assim, ó: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez dentro de pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar, a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherão
de glória à casa, esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Irmão, o profeta Ageu, ele declara que o Senhor fará abalar os céus e a terra, mas ele acrescenta algo além. Ele diz que as nações elas serão abaladas para que as coisas preciosas dessas nações sejam trazidas para a casa do Senhor. Na tradução Revista e Corrigida, irmão, diz que depois que o Senhor fizer abalar todas as coisas, virá o desejado das nações. E eu creio, irmãos, que essas duas visões, irmãos, já estão acontecendo. Antes que o desejado das nações venha, irmão, todas as coisas serão abaladas. E o Senhor, Ele está às portas. Mas também, irmãos, nesse tempo as coisas preciosas das nações serão trazidas para a casa de Deus. Nós teremos suprimento, irmão, numa medida que não experimentamos ainda. A glória, irmãos, dessa última casa será maior que a primeira. É assim que diz a palavra. E essa profecia ela pode ser interpretada de várias perspectivas. Num sendo a segunda casa, aquele momento que tornou-se maior que a primeira, depois que ela foi ampliada por Herodes, nos dias de Herodes. Uma segunda perspectiva é que o primeiro templo, houve a Shekinah da promessa de Deus, mas o segundo templo ele viu o Filho de Deus ensinando dentro dele. Numa visão profética, irmão, a primeira casa, com 2 templos, é a lei. Mas a segunda casa é a igreja, o edifício vivo. Aleluia. Mas eu quero ainda acrescentar, irmãos, que Deus ele também está fazendo algo novo entre nós. Eu creio que essa pandemia, irmão, ela está marcando o fim da primeira fase do nosso ministério. Um tempo, irmão, está passando e um novo tempo ele está começando. A promessa, irmão, é que a glória desse novo tempo será maior. E nós pregamos o Cristo, irmãos, como o desejado das nações e experimentamos o suprimento sobrenatural. Mas Ageu diz, irmão, que tudo isso é precedido por um grande abalo. Abalo das coisas do céu, das coisas da terra. O mundo, irmão, está sendo abalado. E nós também, irmãos, temos sido checados como igreja. Mas nós não devemos temer. Nós somos inabaláveis. Você pode escrever isso? Você consegue dizer isso? Você realmente é inabalável? Em Cristo Jesus? Fala lá. Somos inabaláveis. Aleluia. Somos inabaláveis. Aleluia. Aleluia. O Senhor está te checando. Somos inabaláveis. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos servido o Senhor. Retendo a graça. Recebendo um reino inabalável. Aleluia. Somos inabaláveis. Isso aí, povo. César, Macida, Gisele, Madalena. Somos inabaláveis. Irmã Eliane, Irmã Josi. Estamos no 12º dia, irmão, de jejum e oração. Eu não sei, irmão, se você foi checado por Deus nesse período. Hoje mesmo eu fui checado várias vezes. Oh, Jesus. Mas entenda, irmãos, aquilo que é inabalável permanece. Permanece. 12º dia. A palavra do Senhor nos diz assim, ó. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Você pode dizer isso? Deus, na sua riqueza em glória, Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Ele está suprindo todas as minhas necessidades. Fala aí no seu lugarzinho aí onde você está, na sua casa, não sei se você está no trabalho. Obrigado por abrir as portas do seu lar para que nós possamos entrar e proclamar a palavra de Deus. Mas olha só,
Nós temos que proclamar. E Deus, segundo a sua riqueza em glória, irmãos, Ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. E Ele está suprindo a sua necessidade hoje. Aleluia. Olha só a confissão de hoje. A confissão de hoje diz assim, ó: o meu Deus é poderoso. Vamos dizer isso juntos? Diga lá: o meu Deus é poderoso. Tudo pertence a Ele. Repita comigo. Diga lá: tudo pertence a Ele. O universo lhe pertence. Eu sou filho. Ele é meu pai. Aleluia. Portanto, tudo que é dele é meu. Tenho acesso às riquezas do meu pai. Eu tenho acesso às riquezas do meu pai. Diga isso em voz alta, irmão. Ele supre cada uma das minhas necessidades em Jesus Cristo. Eu sou suprido por Deus. Diga isso. Eu sou suprido por Deus. Em voz alta. Em voz audível. Nós somos supridos, irmãos, por Deus. Ele supre todas as nossas necessidades. Ele sabe tudo, irmão, do que eu preciso. Diga aí. Ele sabe tudo do que eu preciso. Sabe de cada pensamento meu. E Ele se importa comigo. Diga isso. Ele se importa comigo. E Ele se importa comigo. Diga assim, ó: se Deus não deixa o passarinho passar fome, como me deixaria faltar alguma coisa, sendo eu seu filho? Aleluia. Se Ele me deu o Senhor Jesus, como não me daria com Ele todas as coisas? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Seu tempo de ser checado, ele está passando. Logo virá a graça. E aquilo que é inabalável permanecerá sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então pelos pedidos de oração. Vamos orar pelas pessoas que você tem orado, aquelas 3 pessoas que não conhecem a Jesus, e você tem orado por elas. A Gisele me deu um testemunho poderoso, né, Gi? De alguém que aceitou a Jesus. Alguém que aceitou Jesus. Alguém que ela ora que não conhecia Jesus. E essa pessoa, diante de uma necessidade, diante de uma palavra de amor, né, Gi? Gisele sabe. Diante da graça de Deus, que nos coloca as palavras certas, na hora certa. Aleluia. Essas pessoas aceitou Jesus, essa amiga da Gisele. Graças a Deus pela sua vida, viu, Gisele? Entende, irmão? O Senhor, Ele tem sede por vidas. Aproveite para falar do amor dele. Aproveite para falar que Ele salva, que Ele perdoa, que Ele cura, que Ele restaura. Você vai ver um mover de Deus de uma forma sobrenatural. Vamos orar? Senhor Deus, eu oro, ó Pai, por esses pedidos de oração, ó Pai. Eu oro, ó Deus, pela vida de cada um dos seus filhos, das suas filhas, ó Pai, nesta noite. Pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós te clamamos, ó Pai. Senhor, diante, ó Pai, daqueles que estão enfermos, diante daqueles que estão na UTI. Senhor, em nome de Jesus, coloca a sua graça agora, ó Pai. Coloca um fôlego de vida, ó Deus, sobre aqueles, ó Deus, que estão com este vírus, ó Pai. Senhor, restaura, ó Pai, Senhor, os pulmões. Restaura, ó Pai, a circulação. Livra eles, ó Pai, de toda e qualquer bactéria. Que toda inflamação, infecção agora caia por terra. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai.
Livra, ó Pai, os seus filhos, ó Pai, de todo mal, Senhor, de todo perigo, ó Deus. Senhor, Pai, nós te clamamos pelo poder que há no nome de Jesus. Abençoa, ó Pai, a este lar, a esta casa, ó Pai, que nesta noite abre, ó Deus, para a Tua palavra. E, Senhor, Pai, nós declaramos, esta casa é bendita pelo Senhor Jesus. Há perdão nesta casa, há perdão neste lar, há perdão sobre a vida dos seus filhos, ó Deus. E assim, ó Pai, nós profetizamos, ó Pai, toda sorte de bênção pelo poder que há no nome de Jesus. Declaramos que todo mal, toda cilada armada pelo maligno caia por terra agora, todo dardo inflamado agora caia por terra, em nome de Jesus. Eu oro, ó Pai, dou cobertura de oração, abençoa, ó Pai, a vida de cada um dos seus filhos, ó Pai. Eu oro, ó Pai, pela vida da Noeli, ó Pai, que está lá, ó Deus, naquela UTI. Envia o teu anjo lá, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai. A dona Isolina, ó Pai, entubada, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, são famílias que estão sofrendo, ó Pai. Envia o seu anjo lá, ó Pai, agora curando, restaurando. Coloca, ó Pai, a pessoa certa, no momento certo, na ocasião certa, ó Pai, para falar do teu amor a essas pessoas que não te conhecem. Senhor, em nome de Jesus, usa-nos, ó Pai, como atalaias nesta terra, pelo poder que há no nome de Jesus, ó Pai. Abençoa, ó Pai, o casamento dos seus filhos, abençoa, ó Pai, o relacionamento. Entra, Deus, com a sua surpreendente graça, ó Pai, Senhor, e entra, Deus, com a sua abundância, ó Deus, porque o Senhor, ó Pai, nos concedeu todas as coisas. Conceda-nos, ó Pai, Senhor, o sustento, não nos deixe faltar nada, ó Pai, assim nós declaramos, ó Pai, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Abre, Senhor, as portas, abre as janelas do céu, derrama uma bênção tal que dela advenha a maior abastança. Sim, Senhor, nós oramos, te louvamos, exaltamos o teu santo nome, pelo poder que há no nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Amanhã estaremos aqui, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Deus os abençoe. Amanhã de manhã eu mando para vocês nosso 13º dia de campanha. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Shalom Adonai. Adonai Shalom. Nada, o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não